Estação da Notícia. Pesquisa feita pelo Instituto Polis em São Paulo revela que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, aumentaram 970% entre os anos 2015 a 2023 na capital paulista, segundo registros dos serviços de saúde na cidade. Foram registrados quase 2.300 casos de agressões físicas, verbais ou sexuais contra essa população. No levantamento feito em boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil, o aumento foi ainda maior. De 2015 a 2022, o crescimento foi mais de 1.424%, totalizando no período mais de 3.800 ocorrências. O diretor executivo do Instituto Polis, Rodrigo Iacovini, citou o encorajamento da LGBTfobia por parte de autoridades do governo anterior como uma das causas desse aumento da violência contra a população LGBT. Então, quando você tem um presidente da República permitindo, autorizando, manifestando, empoderando esse tipo de violência, a sociedade reage também a isso, né? E muitas daquelas pessoas que antes tinham receio de praticar atos acabam se sentindo legitimadas para tanto. Outro dado de destaque da pesquisa é que os negros são a maioria das vítimas de LGBTfobia, 55% no geral, além de 79% das vítimas desse crime quando ele é cometido por policiais. Para Iacovini, o receio dessa população sofrer maltratos ao denunciar o crime nas delegacias faz com que boa parte desses crimes seja registrado através dos BOs online. E por isso, ele defende treinamento melhor das forças de segurança para lidar com essa população. Por exemplo, a percepção de que os policiais precisam ser melhor treinados e ser melhor responsabilizados pela violência que praticam contra homens, jovens e negros LGBTs. Então, esses aperfeiçoamentos precisam ser feitos nas políticas com base nos dados que a gente conseguiu produzir. O estudo completo será divulgado pelo Instituto Polis no dia 17 de maio, Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo enviou nota afirmando que todos os distritos policiais do estado estão aptos a registrar e investigar crimes contra as vítimas LGBTQIA+, e que a pasta tem intensificado as ações de combate à violência e intolerância por raça, cor, etnia e origem. A SSP lembra ainda que os crimes de homofobia e transfobia podem ser registrados pela Delegacia da Diversidade Online, a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Com colaboração de Elaine Cruz, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Estação da Notícia. Com mais de 2 milhões de pessoas afetadas com a crise climática, o Rio Grande do Sul vai ganhar um ministro extraordinário para coordenar as ações do governo federal. Atual titular da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta é o novo ministro extraordinário para ajudar na reconstrução do Estado. O nome de Pimenta deve ser anunciado oficialmente pelo presidente Lula durante a terceira ida ao estado nesta quarta-feira. Na cidade de São Leopoldo, Pimenta vai ser um membro do governo para atuar no estado de forma permanente enquanto durar a calamidade pública. No lugar dele, na SECOM, assume temporariamente o jornalista Laércio Portela. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia. A engenheira e ex-diretora da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Magda Chambriard, vai assumir a presidência da Petrobras em substituição a Jean Paul Prates. O nome dela, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, foi anunciado pela estatal em nota divulgada ao mercado financeiro na noite passada. Em outra nota divulgada anteriormente, a Petrobras informou que o Conselho de Administração vai se reunir nesta quarta-feira para analisar o pedido feito por Jean Paul Prates de encerramento antecipado de seu mandato. A indicação de Magda, que é funcionária de carreira da Petrobras e estava cedida à ANP, ainda será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, como o Comitê de Pessoas e o Conselho de Administração. O advogado e economista Prates assumiu a presidência da Petrobras no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Estação da Notícia. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o encerramento antecipado do mandato de Jean Paul Prates como presidente da empresa. O comunicado da companhia afirma que a aprovação em reunião nesta quarta-feira se deu de forma negociada, com efeitos a partir desta data. Com o encerramento do mandato, Prates também apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração. A diretora executiva de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, foi nomeada presidente interina até a eleição e posse da nova ocupante do cargo, a engenheira Magda Chambriard, indicada pelo presidente Lula. Magda é engenheira química e civil e funcionária de carreira da Petrobras, cedida à ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, desde 2002. Magda chegou a ocupar o cargo de diretora-geral da agência em 2012, durante o governo Dilma Rousseff. Jean Paul Prates ocupava o cargo de presidente da Petrobras desde o início do governo do presidente Lula, em 2023. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Estação da Notícia. Hoje é dia de celebração para os amantes do açaí. O Festival Internacional Açaí Pará está aberto ao público, trazendo uma verdadeira festa para os apaixonados por essa fruta típica da Amazônia. Mais de 100 expositores estão presentes, oferecendo uma variedade de produtos que têm o açaí como ingrediente principal. Mais de 500 batedores de açaí artesanal participam do evento, que conta com uma programação repleta de sabores e tradições paraenses. Além das delícias à base de açaí, como o tradicional suco acompanhado da farinha de tapioca e farinha d'água, os visitantes têm a oportunidade de conhecer inovações e saborear produtos únicos. E quem passou por aqui não poupou elogios. A nutricionista Sara Xavier destacou a importância do açaí para a cultura paraense e a sua riqueza nutricional. Eu acho bem interessante porque, na verdade, o açaí está sendo muito conhecido, né? Então ele tem uma importância aí tanto nutricional, como também um valor requisitivo bastante grande. Então a feira ela vem justamente para isso, né? Pegar esse açaí e expandir ele para outros estados. E não é só isso. O festival também recebeu elogios do Geraldo Tavares, que é engenheiro agrônomo. Estamos com 104 estandes, entre institucionais e de empresas. E a importância do evento é que a sociedade pode vislumbrar todo o potencial dessa cadeia, que envolve batedores artesanais, empresas que fazem a industrialização do açaí e até os artesanais, produtos artesanais, né? É interessante mostrar isso. Muitas vezes as pessoas não têm ideia da dimensão dessa cadeia. Gera milhares de empregos, né? E gera milhões de divisas para o Estado. Então acho que a importância é mostrar, principalmente para o belenense, que muitas vezes não tem acesso ao interior, todo esse potencial que nós temos na cadeia do açaí, né? E a importância dele para o nosso Estado. Além dos expositores locais, o festival conta com a participação de representantes da Colômbia que vieram conhecer de perto as peculiaridades do açaí paraense. E para oficializar o início dessa festa, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, marcou presença na cerimônia de abertura. E o festival não para por aí. Hoje, a programação continua no Porto do Açaí, no bairro do Jurunas, que é um entreposto de onde o açaí chega das ilhas e sai para todos os bairros de Belém. Igor Oliveira, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Agência Nacional. Estação da Notícia. A venda de passagens aéreas com destino e origem em Porto Alegre está proibida em todos os canais de comercialização, inclusive agências de viagem. A determinação vale até a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, reavaliar a medida. O aeroporto da capital gaúcha está fechado por tempo indeterminado por causa da inundação no terminal, afetando aí mais de 490 mil passageiros. A ANAC determinou ainda uma alteração no contrato de transporte, assegurando que não vai ter custo adicional para os passageiros que compraram passagens para o Rio Grande do Sul. Ou seja, não vai ser cobrada a remarcação de voos com prazo de até 1 ano da data original, e o reembolso ou crédito por cancelamento de voos com destino final alterado será total, sem cobrança de taxas. Outra medida da ANAC foi a prorrogação por 90 dias da validade de habilitações, certificados, autorizações e outros documentos de profissionais de aviação que estejam ajudando no resgate e apoio às vítimas das enchentes. A ideia é evitar que o trabalho humanitário seja interrompido por eventuais atrasos na renovação dos documentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Estação da Notícia. Vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí venceu o CRB por 2-1. O Vila Nova em casa também bateu o Novo Horizontino por 2-1. Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense empataram em 0-0. Já o Curitiba bateu o Guarani por 1-0. Taça Libertadores da América, o Atlético Mineiro perdeu os 100% de aproveitamento ao cair para o Peñarol por 2-0 em Montevidéu. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians goleou o Argentino Júnior por 4-0 e garantiu classificação para a próxima fase da competição. Nesta quarta-feira, 6 jogos movimentam a Série B do Brasileiro: América Mineiro e Mirassol, Brusque, Operário, Ituano e Sport, Ceará e Amazonas, Paysandu e Goiás, Ponte Preta e Santos. Taça Libertadores da América, 9h15 da noite, jogo que a Rádio Nacional transmite direto do Maracanã. Flamengo e Bolívar. Atacante Everton Cebolinha fala sobre esse duelo decisivo para o Mengão. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma intensidade da última partida, a mesma concentração que assim a gente vai conseguir a vitória. A nação já lota todos os jogos, a gente sabe que na quarta vai ser assim novamente, mas que eles possam estar do nosso lado, que com a força deles nós somos muito mais fortes. Ainda pela Libertadores jogam Palmeiras e Independente Del Valle. Pela Copa Sul-Americana, 3 brasileiros em campo. Teremos Atlético Paranaense e Danúbio, Boca Juniors e Fortaleza, Cuiabá e Deportivo Garcilasso. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Estação da Notícia. 8 rodovias federais do Rio Grande do Sul tinham 53 pontos de bloqueios, totais ou parciais, nesta terça-feira, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. A BR-116, que é uma importante ligação de Porto Alegre com o resto do país, tem uma série de bloqueios totais em Canoas e antes da cidade de Caxias, que ficam ao norte da capital. Já no boletim da manhã, divulgado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, órgão do governo estadual, existem 93 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias gaúchas, entre estradas, pontes e balsas. Com relação aos portos, as unidades de Porto Alegre e Pelotas seguem paralisadas, enquanto o porto de Rio Grande, no sul do estado, opera normalmente. Inclusive, em Rio Grande, a balsa que faz a travessia para São José do Norte segue funcionando para transporte de veículos. O de passageiros está suspenso por causa do aumento do nível da Lagoa dos Patos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Estação da Notícia. Mais uma rodada de negociação ocorre nesta quarta-feira, quando completa um mês a greve dos servidores da educação federal, incluindo os professores. Pelo menos 54 instituições de ensino federal estão com os professores em greve pelo país, de acordo com o balanço do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. O diretor da entidade, o professor Gustavo Seferian, explica que desde a última proposta do governo, em 19 de abril, o número de instituições em greve dobrou e relata a expectativa para a negociação de hoje. A expectativa do movimento docente nesse momento é que o governo federal possa trazer uma resposta significativa ao conjunto da nossa pauta reivindicativa. Temos a expectativa de que o governo federal, no dia de hoje, atenda diante do que é o avolumado movimento grevista, que são essas nossas demandas. Até esta quarta, 3 propostas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos foram recusadas em assembleias da categoria. Agora, eles pedem um reajuste de 22,71% distribuídos em 3 parcelas. 7,06% este ano, 9% no ano que vem e 5,16% em 2026. Segundo o Ministério da Gestão, as negociações com diversas categorias estão em andamento e até o mês que vem serão abertas 11 mesas de diálogo com servidores públicos federais de setores como ciência e tecnologia, economia e finanças, infraestrutura, defesa e tráfego aéreo, desenvolvimento regional e previdência. O MGI informou ainda que pretende fechar a melhor proposta dentro dos limites de verbas que a União dispõe. Também informou que no fim de abril o governo concedeu reajuste de 52% no auxílio alimentação e aumento em alguns benefícios. O governo concedeu também aumento de 9% a todos os servidores no ano passado, além de reajuste no auxílio alimentação. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Estação da Notícia.
Imigrantes haitianos e venezuelanos afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul têm relatado casos de xenofobia e discriminação nos abrigos que acolhem as vítimas da catástrofe climática. A Agência das Nações Unidas para Refugiados afirma que 46 mil refugiados vivem no estado gaúcho, a maioria de venezuelanos, haitianos e cubanos. A presidente da Associação de Haitianos no Brasil, Anne Milceus Bruno, trabalha como voluntária em um abrigo na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e contou que a xenofobia se reflete em coisas como as refeições. As comidas principalmente estão sendo crua, estão dando para eles, e eles não estão trocando o almoço para eles. O que eles dão de almoço do meio-dia é essa mesma que eles dão de jantar de tarde. Mesmo que eles solicitam para trocar comida, eles não trocam. Eles também não estão fazendo comida para as crianças. Daí tem várias crianças que não estão comendo direito, tem adultos também que não estão comendo direito porque a comida está sendo crua. A presidente da associação, que reúne os imigrantes do país caribenho, diz que, além da comida crua, há casos de refugiados recebendo apenas uma escova de dente por família e que o acesso à água estava sendo insuficiente. Anne acrescentou que as roupas e outros materiais de higiene também não estariam sendo distribuídos igualmente entre os desabrigados. Na questão também de higiene, quando eles vão lá pedir uma coisa, às vezes eles dizem que não tem, mas quando vem o representante da associação ou eu mesmo, a gente pede, eles dão para nós e nós entregamos para os imigrantes. A questão também do desodorante não estava dando para os imigrantes, sendo que a pessoa tem que ir na frente, passar e entregar de novo para eles. Tá, tudo bem, eu entendo que é questão que não tem muito, dando uma escova de dente por família. Eles não estava dando água para eles de garrafinha, sendo que eles estavam, que se a pessoa está com sede, tem que ir lá de pegar de copinha em copinha. A Acnur confirmou que os relatos de xenofobia não são isolados. O estado gaúcho foi o que mais recebeu venezuelanos durante a operação acolhida do governo federal. Dos cerca de 100 mil imigrantes que foram transferidos de Roraima para demais unidades da federação, no processo conhecido como interiorização, cerca de 21 mil foram deslocados para o Rio Grande do Sul. As fortes chuvas no estado deixaram 76 mil pessoas em abrigos e outras 538 mil desalojadas, em casas de parentes ou amigos, segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado ao meio-dia desta quarta-feira. O Banco Mundial estima que até 2050, cerca de 17 milhões de pessoas serão deslocadas internamente em seus países na América Latina devido às mudanças climáticas, o que representa 2,6% da população. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Estação da Notícia. A informação até você. Um amor de carnaval com fim trágico em uma favela do Rio de Janeiro. Inspirado na peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, a produção de Orfeu Negro foi o grande premiado com a Palma de Ouro em 15 de maio de 1959. Além de ganhar o prêmio de maior prestígio no Festival de Cannes, o filme também conquistou uma estatueta do Oscar de 1960. A história traz o jogador de futebol Breno Melo no papel de Orfeu e a atriz Marpessa Down como Eurídice. O amor dos dois acaba sendo vítima da inveja e da morte. A atriz Léia Garcia interpretou Serafina, a prima de Eurídice. A música tema do filme Manhã de Carnaval foi interpretada por Agostinho dos Santos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Outros grandes nomes da música brasileira, como Tom Jobim e Luiz Bonfá, Vinícius de Moraes e Antônio Maria, também fizeram parte da trilha sonora. Em 1960, o filme venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro. Apesar de ter sido filmado no Brasil, com atores brasileiros em português, Orfeu Negro foi considerado uma produção francesa por causa da nacionalidade do seu diretor.
O ex-presidente norte-americano Barack Obama chegou a citar no livro de memórias A Origem dos Meus Sonhos que Orfeu Negro era o filme favorito da sua mãe. História Hoje. Redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Edição Paula de Castro. Apresentação José Carlos Andrade. Estação da Notícia. A informação até você.